Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, mais um react do nosso canal. E no react de hoje vocês vão ficar de queixo caído diante das revelações bombásticas dele, Ricardo Salles. Aqui neste vídeo ele vai revelar tudo por trás dos bastidores da política e vai explicar o porquê Jair Messias Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes, que segundo a minha opinião e de muita gente, ele não é de direita nem aqui nem na China. E todo esse jogo político por trás disso, ele vai revelar tudo, vai falar dele, Jair Messias Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, Pablo Marçal e por aí vocês já tiram. Ele resolveu contar tudo que ninguém nunca contou, mas neste vídeo você vai ficar sabendo agora. E eles estão querendo jogar o Bolsonaro numa fogueira que não lhe pertence. O presidente Bolsonaro tem como candidato dele mesmo o Ramagem no Rio de Janeiro. Tivemos mais um movimento daquela disputa entre Nicolas Ferreira e Silas Malafaia. Tudo começou quando o Nicolas manifestou apoio dele à candidatura do Pablo Marçal. A gente mostrou segunda-feira aqui, o pastor Silas Malafaia divulgou um vídeo com críticas indiretas, sem citar o nome do deputado Nicolas, e agora tivemos uma resposta do Nicolas Ferreira em um vídeo que foi publicado. Vamos ver. Muito bem, aí a resposta do deputado Nicolas Ferreira. Vou começar contigo, Consta, o que achou? Bom, para quem foi acusado de ser imaturo, até que foi uma resposta bem madura, né? Então, eu acho que a postura dele é saudável, é legítima, ele se posicionou de acordo com seus princípios, ele realmente é jovem na política, ele tem, digamos assim, ele tem um nicho, né? Se ele sair do PL e for para qualquer outro partido, Partido Novo, ele tem milhões de seguidores, ele é muito querido por muita gente no Brasil, ele se reelege para qualquer coisa que ele quiser, né? Dentro dessa realidade eleitoral. O Jair Bolsonaro tem um peso muito maior que ele carrega de estratégia partidária. E, como o próprio Jair colocou, né, até hoje tudo que foi acordado com o Valdemar foi cumprido. Então, é muito fácil, né, criticar, jogar pedras e exigir pureza na política e falar, tá bom, então sai do PL. E vai para onde? Vai para o PRTB? Então não tem partido bom. Esse foi o grande problema da direita, né? O Bolsonaro até tentou criar o Aliança Brasil e não deu certo e tudo, mas o PL tem uma máquina enorme, recursos multimilionários por conta da estatização da política, do fundo partidário, eleitoral, e não é trivial abrir mão disso. O próprio Nicolas tem viajado, né, para defender candidatos do PL, usando a estrutura do partido. Então, de novo, a briga não ajuda a direita, né? O pastor Silas Malafaia às vezes se excede no tom também e tem algumas incoerências na postura dele, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, ele não está apoiando da mesma forma o Ramagem, que é o candidato do Bolsonaro, né? Então muita gente critica isso. Eu não acho que a postura do Nicolas foi de apaziguamento. Ele mantém a sua coerência, a sua firmeza, suas convicções, mas ele admitiu, sou jovem, tenho muito a aprender na política, porque provavelmente veio uma pancada do pastor Silas Malafaia, que escreveu o prefácio do livro dele, né, O Cristão e a Política, e provavelmente a própria família Bolsonaro, né, deve ter conversado com ele, falando, olha, Nicolas, você tem direito a pensar por conta própria, mas bater de frente com o partido talvez não seja o melhor nesse momento, dá para dar o recado sem criar esse tipo de atrito. Estou imaginando aqui uma conversa, né? E acho que a postura dele, então, foi madura. Foi, olha, eu vou apoiar quem eu acho que é melhor candidato, mas eu não preciso declarar guerra a toda uma estrutura partidária que é o meu partido, que é o partido do Bolsonaro, a quem eu sou tão leal, né? E por aí vai. Eu tenho repetido desde o início, Brown, a briga da forma que virou, um fla-flu e tudo mais, só agrada a turma do PSOL, né? Ao Boulos. A prioridade tem que ser bater no Boulos. Então, acho legal essa postura, tomara que seja mais ou menos assim daqui para frente. E você, Salles, gostou dessa resposta dada pelo Nicolas? Boa noite. Boa noite, pessoal. Veja só, a situação aqui da política aqui em São Paulo, de fato, não é das mais simples. Justamente porque é preciso sempre recapitular como é que chegou a essa situação do presidente Bolsonaro ser envolvido na campanha de um prefeito que é do MDB, de um partido que apoia e tem 3 ministérios no governo Lula,
um prefeito que não apoiou o Bolsonaro em 22, um prefeito que historicamente tem ligações muito fortes com João Dória, com os governos de esquerda, tinha a Marta Suplicy secretária, Soninha e tantos outros. Ou seja, o que nós dissemos aqui no último programa que eu participei na segunda-feira? Não é possível que a direita, para ser chamada de direita, tenha que apoiar o Ricardo Nunes. Como é que o Bolsonaro foi envolvido nessa trama, vamos dizer assim? Porque o Valdemar não permitiu que eu fosse candidato a prefeito aqui em São Paulo contra o candidato dele, que era o Nunes, né? O Valdemar, através do deputado Antônio Carlos Rodrigues, do vereador lá Isaac Félix e tal, tem uma ligação do Duda Lima, que toca a parte de marketing da prefeitura e da campanha. Esse pessoal tem uma ligação umbilical com o Ricardo Nunes. Não era o Bolsonaro que tinha essa relação, era o Valdemar e essa turma toda ligada a ele. E esse pessoal não abria mão de apoiar o Ricardo Nunes por N razões, inclusive participação no governo, com secretarias, subprefeituras e coisas do gênero. Muito bem. Bolsonaro brigou para que a gente pudesse ter candidatura própria, puxou essa discussão até o limite e chegou uma hora que o Valdemar falou, olha, é o seguinte, você quer o Ramagem no Rio de Janeiro e eu quero o Nunes em São Paulo. Vamos fazer um acordo aqui, eu não me meto no Rio de Janeiro com o Ramagem e você me deixa quieto aqui com o Nunes. O Bolsonaro falou, tá bom, mas eu quero indicar o Melo Araújo, tá certo? E foi assim que foi construída essa aliança. O Melo Araújo, que é um cara excelente, a gente já disse aqui várias vezes, o próprio Melo Araújo, é importante lembrar, também teve muita dificuldade de ser indicado como vice. O pessoal estava cozinhando essa história de Melo Araújo até os 45 do segundo tempo e só decidiram bater o martelo para que o nome do Melo pudesse ser vice porque surgiu Pablo Marçal. E eu acompanhei isso de perto, né? Os deputados, o próprio presidente Bolsonaro deu a medalha do 3i, tudo lá para o Pablo Marçal, porque obviamente o Marçal não é inimigo do Bolsonaro, pelo contrário. Ajudou o Bolsonaro em 2022 na campanha, está muito mais ligado ao Bolsonaro do que estava o Ricardo Nunes. Acontece que a mera possibilidade do Bolsonaro eventualmente apoiar o Pablo Marçal fez com que rapidinho, essas lideranças partidárias aqui de São Paulo dissessem, não, aceita logo o Melo Araújo aí, senão é capaz do Bolsonaro apoiar o Pablo Marçal. Muito bem, tudo isso aconteceu, a campanha foi montada dessa forma. O presidente Bolsonaro, como a Fabi acabou de dizer, não é uma pessoa ligada a essa coisa de só apoio se tiver no partido. Quem está fazendo força para ele ter essa imagem de que ele só apoia quem está no 22, porque isso, porque aquilo, é o pessoal em volta. Basta, eu disse isso hoje, inclusive, numa outra entrevista, basta você olhar a quantidade de candidatos a prefeito do PL no estado de São Paulo, que não são bolsonaristas, que em 2022 estavam contra o Bolsonaro e até contra o próprio Tarcísio, lembrando que o PL em 2022 ficou do lado do Rodrigo, não ficou do lado do Tarcísio, né? Só passou para o Tarcísio depois do segundo turno. Então, veja que o próprio presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, e vários outros deputados estaduais estavam do lado do Rodrigo Garcia, que é hoje, inclusive, o coordenador de campanha do Nunes. Então, esse emaranhado todo acabou dragando o presidente Bolsonaro, que não tinha nada a ver com essa confusão. Nada a ver com essa confusão. E eles estão querendo jogar o Bolsonaro numa fogueira que não lhe pertence. O presidente Bolsonaro tem como candidato dele mesmo o Ramagem no Rio de Janeiro. E o Melo Araújo, que é a sua indicação como vice. O Nunes não é escolha do Bolsonaro. Foi imposto, foi entregue para o Bolsonaro meio prato feito. Né? Eu digo isso com muita tranquilidade, porque tanto quanto o Nicolas, eu repito aqui, embora tenha feito na data de ontem aqui um jantar para o Pablo Marçal e para mais de 130 empresários aqui da cidade de São Paulo, o grande líder nosso, a pessoa por quem eu tenho absoluta gratidão, amizade, admiração e tudo, é o Bolsonaro. Aí você vê uns malucos dizendo, fala isso, mas não segue o capitão. Não é isso. É que o Bolsonaro não sabe, não está a par de todos os detalhes da política municipal aqui em São Paulo. Ele está a par e ele sabe melhor do Rio de Janeiro, com certeza. Mas São Paulo, toda essa trama da turma ligada ao Nunes, da ala valdemarista do PL, de todo esse pessoal, o Bolsonaro não está a par desses detalhes. E, portanto, é absolutamente compreensível que ele não tenha que se meter numa briga que não é dele. Né? Evidentemente que
São Paulo não pode cair na mão do Boulos, mas também não pode continuar na mão desse centrão que trabalhou, eu vou repetir aqui, trabalhou para inviabilizar o governo do Bolsonaro. Né? Todo esse pessoal que trabalhou para derrubá-lo, para torná-lo inelegível, para fazer toda a sorte do pacote de maldades contra o Bolsonaro, esse pessoal está lá pendurado no governo e na candidatura do Ricardo Nunes. Ou alguém tem alguma dúvida de que esse pessoal está lá embaixo do Ricardo Nunes, quietinho, fazendo de conta que eles não estão ali? Foi o pessoal que inviabilizou o governo Bolsonaro, o condenou, trabalhou para ele ficar inelegível nas decisões judiciais e trabalha para enfraquecê-lo a cada minuto. Nenhuma dessas pessoas vai trabalhar pelo Bolsonaro em momento nenhum, nem tampouco o Ricardo Nunes, se fosse reeleito. Acho que não será. Né? O Datapovo aqui na cidade de São Paulo tem mostrado que as pessoas não querem votar no Nunes. Tem por N razões que eu não vou repetir aqui, nós já dissemos isso em vários outros programas. Então, o Nicolas, Gaia, o príncipe Luiz Felipe, que estava aqui em casa ontem, o pastor Marco Feliciano e vários outros parlamentares da direita, do PL e tudo mais, já entenderam que a candidatura do Nunes não nos representa. Ou seja, tardiamente chegaram à conclusão que eu tinha dito há um ano atrás. Não podemos ter um candidato que não nos representa. Isso é fazer filho na barriga dos outros, não tem cabimento. Então, nós temos, né, de alguma forma, de chacoalhar o sistema. É o sistema que se retroalimenta, é o pessoal do centrão fisiológico patrimonialista que fica se reinstalando no poder, ou se reforçando no poder, para não abrir espaço para os candidatos de direita. Lembrando que eu também já disse aqui, quem tem voto dentro do PL são os candidatos, foram os deputados bolsonaristas, na sua maioria. Entretanto, embora nós tivéssemos tido de longe a maior quantidade de votos, nós puxamos um monte de valdemarista que veio de lambuja, veio de carona. E todos os cargos da Câmara dos Deputados, todos os cargos de mais relevância, comissões com mais dinheiro, lugares com mais influência, foram entregues não para os bolsonaristas que tiveram mais voto na chapa proporcional, foram entregues para os valdemaristas que não têm voto. Portanto, é importante entender esse mecanismo, esse modus operandi. Faz voto na direita, entrega o poder para o centrão. Faz voto na direita, entrega o poder para o centrão. E, portanto, essa é uma realidade que nós temos que apontar e destacar a cada momento. Deixa eu voltar aqui. Que tem feito as imitações do Bolo. Depois eu recomendo quem puder, entra lá para dar uma olhada. É espetacular as lives do Morgado. Mas o fato é o seguinte, pessoal. O Lula sabe muito bem que o Boulos não engata. O Boulos tentou uma maquiagem, cortou o cabelo, colocou uma roupinha melhor, como já foi comentado aqui, mas não convence. A Marta Suplicy foi a prefeita de São Paulo que saiu com uma das piores, se não a pior, não sei se ela está competindo cabeça a cabeça com o Haddad, a pior avaliação de ex-prefeitos da cidade de São Paulo. Eu me lembro, no final do mandato da Marta, quando ela já tinha perdido a eleição, mas não tinha entregue ainda o poder para o seu sucessor, São Paulo foi acometido pelas famosas chuvas de verão. Onde é que estava a Dona Marta? Dona Marta estava em Paris, passeando com o marido dela da época, que não era esse atual, era aquele ex-guerrilheiro Felipe Armus, que era conhecido no meio terrorista de Favre. Né? Então, a Marta Suplicy não tem o menor gabarito para recomendar, deixar de recomendar quem quer que seja. Foi uma péssima prefeita, e ao se colocar ao lado do Boulos para tentar dar um lustro a isso, fica uma cena meio ridícula. Ela que estava, e aí de novo, repito aqui o que eu falei agora há pouco, ela que era secretária do Nunes, né, até ontem, hoje é vice do Boulos, o que mostra que há vasos comunicantes ali muito, muito intensos. E quando a Tabata surge e tudo, essa elite esquerda caviar daqui de São Paulo, que tem vários banqueiros no meio, né, tem um pessoal conselheiro de entidades, assim, meio terceiro setor e tal, pessoal famoso, ex-presidente do Banco Central, que acham que a Tabata é o futuro da política brasileira, Deus me livre. Mas esse pessoal que é comunista, mas usa sapato vermelho do Chanel de verniz, eles querem ajudar a Tabata, na verdade. O Boulos é quase que um puppetzinho, né, um boneco que eles puseram ali, acham engraçado, né,
é um bichinho de pelúcia que eles falam, tá bom, é engraçadinho e tudo, mas a Tabata é o que esse pessoal gosta mais. Então você veja que eu não acho que essa eventual curtida de um post de Tabata pela Marta Suplicy foi um acidente de percurso. É que, de fato, essa turma, né, tem ali uma identidade meio esquisita, né, essa visão caviar aí da esquerda, que tem, digamos que o Boulos é a esquerda carnívora e a Tabata é a esquerda vegetariana. Mas o caso mais triste e lamentável da política que eu vou trazer para vocês agora, que envolve um candidato do PL, o partido do nosso presidente Bolsonaro, e também do PT. Gente, realmente vai deixar vocês chocados, por isso que precisamos ficar atento. Nem todo mundo que está infiltrado no PL se diz de direita, é de direita realmente, porque olhem que notícia triste e lamentável para o mundo da política. Candidato a vereador do PL atropela e arrasta petista por 2 quilômetros. Petista participava de carreata quando foi atropelado por candidato do PL. O caso é investigado como tentativa de homicídio. Nem todo mundo que se faz de direita é de direita, né, gente? Porque nós não somos assim, não. O povo conservador, o povo de direita mesmo ali, apoiador de Bolsonaro, jamais faz uma coisa desse tipo. Isso, na verdade, está parecendo coisa, a gente sabe de quem, né? Da esquerda. Só que não, infelizmente, aconteceu com um candidato a vereador do PL. Um candidato a vereador do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, atropelou um militante do PT, partido de Lula. O atual presidente, durante a campanha municipal de Aracaju, na noite desta quarta-feira. O caso é investigado como tentativa de homicídio. Olhem isso, gente, a gente precisa ficar bem atento. Tem muita gente infiltrada no PL dizendo que é de direita, mas não é de direita. Na verdade, muito lobo com pele de cordeiro. Mas Bolsonaro já está tomando as decisões em relação a isso e prometeu expulsar todos que estão causando a vergonha para a direita no Brasil, principalmente aqueles que estão no PL, já que ele é presidente de honra. Vocês, o que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, não deixem de opinar. Tanto vocês quanto a sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigada a todos, até nosso próximo react.